Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 23 de Adar 2, 5.784, a contar da criação. É o dia 2 de abril de 2024. É a era comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Esta semana nós estamos na Parashá Shemini. Estamos na 26ª porção do ano 5.784, e nós estamos na terceira porção do livro de Vaikra, Levítico, e ele chamou. Estamos no capítulo 9 e vamos até o capítulo 11, verso 47, nesta semana da Parashá Shemini. Shemini significa 8, o oitavo, né? O oitavo dia, como está dentro da nossa Parashá, capítulo 9, verso 1. No oitavo dia, né, que foi o oitavo dia da inauguração. Nós estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então, estamos aí nos preparando para o próximo Shabat, que é o Shabat HaChodesh, né? É o Shabat que antecede a entrada do mês de Nissan, né? Então, nós vamos ter aí durante a semana alguns aspectos com referência a isso daí, ok? Sobre o Shabat que precede, né, o Rosh Chodesh de Nissan, então nós temos o nosso calendário. Nós estamos no calendário judaico, ok? Hoje nós estamos até o pôr do sol do dia 23 de Adar. O último dia do mês de Adar, que é o dia 29 de Adar, será ao pôr do sol do dia 8 de abril, portanto, na próxima segunda-feira. Ao pôr do sol da segunda-feira, dia 8 de abril, nós estaremos adentrando em Rosh Chodesh de Nissan. O primeiro dia de Nissan, Rosh, cabeça, Chodesh, né? Cabeça de mês, né? Então, Nissan, no pôr do sol do dia 8 de abril, na próxima segunda-feira, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Nissan. Então, a partir de hoje até o próximo segunda-feira, dia 8, ao pôr do sol, quando vamos adentrar em Rosh Chodesh, então nós temos aí o Shabat, né? Então o próximo Shabat, ele é chamado de Shabat HaChodesh. E então nós vamos ver aqui o que traz para nós o significado disto. Então, segundo os sábios, o Shabat que precede Rosh Chodesh de Nissan, às vezes cai no próprio Shabat, o Rosh Chodesh de Nissan, né? A porção da Torá que começa com as palavras: este mês será o primeiro dos meses para vocês, que está em Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 2, é a porção que deve ser lida em acréscimo à porção da semana, né? Então, no próximo Shabat, junto com a porção Shemini, nós estaremos também fazendo a leitura de Êxodo, capítulo 12, que é a porção que fala: este mês será o primeiro dos meses para vocês. É lida neste Shabat por causa da importância de Nissan, mencionado como cabeça ou rei de todos os meses. Isso é aludido no versículo 12, verso 2 de Êxodo. Esse mês será o primeiro dos meses para vocês. Na palavra hebraica, lachem, para vocês, né, também contém as mesmas letras de melech, que significa rei. Então, por isso que o Rosh Chodesh de Nissan é o cabeça do mês, que é o primeiro dos meses para vocês, e é considerado o mês rei, né? Que é o princípio de todos os meses. Então, por isso, para vocês no hebraico é lachem,
né, que contém as mesmas letras de Melech, rei. Então, por isso, este mês é considerado o mês rei de todos os meses. Então, anunciamos o seu início com leituras especiais da Torá e Haftará na sinagoga no Shabat, quando as pessoas estão ali reunidas. Começamos a contagem dos meses a partir de Nissan. Qual o motivo para isso? Por quê? Porque o dia da redenção é maior que o dia do nascimento. Antes do povo de Israel deixar o Egito, eles calcularam os meses começando a partir da criação. A criação significa nascimento, o nascimento de todas as coisas. Então, nesse sentido, o mês Tishrei, né, que é o 7º mês a partir de Nissan, mas o primeiro mês a partir da criação, então era contado dessa forma, né? No entanto, assim que a nação foi redimida ao sair do Egito, o povo judeu, então abandonou este cálculo da criação e contou somente a partir da redenção. Ou seja, o dia da redenção é maior que o dia do nascimento, né? Então o povo judeu foi redimido do Egito. Então a redenção ela é maior que o dia do nascimento. Segundo Narmânides, ele escreve: Nissan deve ser considerado o primeiro mês e os subsequentes devem ser contados a partir dele, ou seja, o segundo mês depois de Nissan, o terceiro mês depois de Nissan, e assim sucessivamente. Para que isso seja um constante lembrete do grande milagre da redenção do Egito. Assim, toda vez que mencionarmos os meses, nos lembraremos do milagre da redenção do Egito. É por isso que os meses não têm nomes na Torá, mas são mencionados por números. O terceiro mês, quarto mês e assim sucessivamente. Assim como nos lembramos do Shabat durante os dias da semana, de que forma, né? Nós lembramos o primeiro dia para o Shabat, o segundo dia para o Shabat. Então, nesse sentido, nós não mencionamos o nome dos dias da semana, né? Pelo calendário gregoriano, nós falamos aí domingo, segunda, terça-feira, né? Por exemplo. Agora, quanto à questão do calendário judaico, os dias das semanas, eles são: o primeiro dia da semana, o domingo, é Yom Rishon. Segunda-feira, Yom Sheni. Terceiro dia da semana, que é a terça-feira, Yom Shilshi, né? O quarto mês, aliás, o quarto dia da semana, a quarta-feira, Yom Revi'i. O quinto dia da semana, Yom Hamishi. O sexto dia da semana, Yom Shishi. E o sétimo dia da semana é o sagrado dia do Shabat, né? Então, dessa forma, a contagem dos dias da semana é para não perder a conexão com o Shabat, porque o Shabat é o sagrado dia semanal, o sétimo dia da semana. Dentro desse aspecto, Narmânides, ele fala sobre a questão dos meses, né? Então, dentro da Torá, os meses não têm nomes, né? Esses nomes que nós temos aí dos meses, eles foram acrescentados pelos sábios, né? Depois que eles saíram, depois que terminou, né, a sua galute de Nabucodonosor, né? Quando eles foram levados para a Babilônia. Então, por isso que os nomes que são ditos aí dentro dos calendários, né, normalmente conhecidos, né, Tishrei, né, Nissan e assim sucessivamente, né, são nomes dados a partir do cativeiro babilônico, né, que os sábios assim o identificavam, ok? Então, por isso, dentro da Torá, literalmente, é seguido sobre essa questão, né? O primeiro mês
é o mês de Nissan, e a partir de Nissan se conta os demais meses. O segundo mês, a partir de Nissan ou depois de Nissan, o terceiro mês depois de Nissan, e assim sucessivamente. Qual que é o objetivo? Não perder a lembrança da redenção do Egito, né? Lembrando que o dia da redenção é maior que o dia do nascimento. O dia do nascimento é o dia da criação de todas as coisas, principalmente o sexto dia, que foi a criação do ser humano, né? Então, o dia do nascimento. Agora, com a questão da saída do Egito, aconteceu a redenção do Egito. E a redenção do Egito é maior do que o dia do nascimento. Então, lembramos do dia da redenção, né, que se refere ao mês de Nissan, e assim como nós lembramos do Shabat durante os dias da semana, desde o primeiro dia até o sexto dia. Então, os meses também servem como lembretes, né, da redenção no Egito, na medida em que o contamos a partir de Nissan, né? Assim, a contagem dos meses não está ligada ao início do ano, que é a questão de Tishrei, data do nascimento, mas ao mês da libertação do povo judeu do Egito. Então, Nissan é mencionado como o primeiro mês, ao passo que Tishrei é aludido como o sétimo mês, né? Então, este é o aspecto da questão HaChodesh. Shabat, agora próximo, é onde teremos as leituras com referência ao Êxodo, capítulo 12, para recordar realmente o dia da redenção, a saída do Egito, ok? Então, o próximo Shabat, ele antecede, né, a data do início do mês de Nissan. O mês de Nissan ele vai se iniciar ao pôr do sol do dia 8 de abril, que é na próxima segunda-feira, a partir do pôr do sol. E antes da segunda-feira nós temos o Shabat. E é por isso que esse Shabat é chamado de Shabat HaChodesh, né? Que é com referência ao Shabat. Vamos dar aí o nosso Shalom Shalom, né? Para algumas pessoas aí que sempre acompanham a tarde com a Torá, né? Dessa forma aí, né, nós pedimos, né, solicitamos aí aos nossos seguidores, né, aqueles que estão conosco no Shiur pelo Facebook, os que estarão posteriormente conosco, né, pelo YouTube, né, que não deixem de fazer o curtir e o compartilhar, né, para que as pessoas também possam se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né, para que possamos aí compartilhar cada vez mais a tarde com a Torá, né. Na descrição do nosso shiur está aí, né, o CNPJ da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, da cidade sem limites para o Brasil e para as nações, levando a Torá, as 7 leis de Noach, bem como também as suas ramificações. Também na descrição nós temos aí, né, a questão da tzedakah, doação, para aqueles que assim o desejarem fazer, né, uma doação para o Moré, né, José Emílio Marmol, né, tem aí o CPF nosso, para aqueles que assim quiserem contribuir de forma pessoal, né, pelos nossos estudos aqui pelo nosso canal, né. Algumas pessoas têm perguntado para a gente mandar, né, o Pix, né, pessoal, que gostariam de fazer doações, né, de tzedakah pessoal, né. Então fica aí, então, as duas dicas, né? O CNPJ da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru e também a nossa pessoal aí, segundo o amor voluntário de cada um naquilo que desejarem fazer, ok? Também queremos anunciar aqui, né, o novo endereço do escritório contábil Tzaleach, da Edina Silva, que é a integrante aqui da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru,
que é um escritório de contábil, né, onde tem ali as questões de contabilidade, né, empresas, declaração de imposto de renda e por aí afora, aquilo que os serviços pertinentes, né, a um escritório contábil. Então a nossa Batinoa Edina Silva está no seu novo endereço aqui em Bauru, na Praça Dr. Pedro, Praça Dom Pedro II, na quadra 3 e no número 51, de frente com de frente com o Correio, né? E vizinho ali da seccional de Polícia Civil de Bauru, né? Então é o local do escritório contábil Tzaleach, que é uma palavra hebraica que significa prosperidade, ok? Então, para os seus negócios e o seu serviço contábil ter prosperidade, procure ali a nossa querida Edina Silva, na Praça Dom Pedro II, quadra 3, número 51, de frente para com a agência do Correio ali central, e bem como vizinho ali, né, da Delegacia Seccional de Polícia Civil de Bauru e região, ok? Então está dado aí o nosso recado aí da nossa querida Edina. Também vamos mandar aqui o nosso Shalom Shalom para a Maria Virgínia Cleópatra Zepeda, da cidade do México, né? Então, à tarde com a Torá chegando ali na cidade do México também. O Fred Jorge Dionísio de Cerqueira César, São Paulo. Marinalva Nalva de Casinha, Ceará. Manuelita Santos Lemos de Ubaitaba, Bahia. O casal, né, o Marco Aurélio e a Ellen Stafenes, né, de Itaporanga, São Paulo, né, que o Marco Aurélio é o nosso líder local ali na cidade de Itaporanga, né, então ali, né, o casal e aqueles que estão reunidos com eles ali em Itaporanga para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o nosso shalom aí para eles, né? O Adenilton Santos Bispo de Itapê, Minas Gerais. Guilherme Porto de São José dos Campos, São Paulo. Maria Ângela de Mongaguá, São Paulo. Danube Araújo de Valinhos, São Paulo. Avrum Haron de Zurique, Suíça, né? Também estamos ali presentes na Suíça, em Zurique, né? Junto também ali na Suíça temos também a família da Esther, né? Que é a sua cidade de origem aqui de Bauru, e já faz algumas décadas que ela e o marido estão ali na Suíça também, né? Temos também o Sofer Judeia, que mora em Calgary, Alberta, no Canadá, também estamos ali. Rosa Silva, de Martinópolis, interior de São Paulo. Mário Sabadini, Rio de Janeiro, ali na Tijuca. Elbiner Conrade Fernandes Chagas, Guarulhos, Grande São Paulo. Sérgio Kliger, São Paulo, capital. Tem um xará chamado José Marmol, né? Ele mora na cidade de Barcelona, lá na Espanha, né? Então, um xará nosso aí, José Marmol, né? Pro lado do meu pai, né? E do pai dele, o meu avô, Salvador, temos aí, né, laços na Espanha, né? Então, quem sabe, né? O José Marmol é um parente nosso por aí, né? Na Espanha aí. O Nalisson Yuri Souza, Recife, Pernambuco. O Laerton Lima, Salvador, Bahia. Jusceli Arantes, Tibiriçá, São Paulo, aqui na região de Bauru. O Antônio Chaves, né, de Rondônia, de Boa Vista, né, capital da Rondônia. Nil Santos, também Lisboa, Portugal, né, também estamos ali em Portugal. Temos também Famien Felicien Kovassi, de Tel Aviv, Jerusalém, né? Temos vários
vários seguidores ali conectados em Israel, Jerusalém, né? Baruch Hashem. Hugo Silveira, Curitiba, Paraná. Nelson Herrera, né? Aqui do Facebook. Josmar Dias Silveira, Barreto, São Paulo. Alessandro Silva, Santa Fé do Sul, São Paulo. Daniela Moser, da cidade Indaial, em Santa Catarina. Temos também a Frima Sterenberg, da cidade de Manchester, Nova Inglaterra. Aí, ó, estamos presentes aí de uma forma legal na Europa, né? Temos também a Tanfran Rorô, da cidade Vera, em Almeria, também na Espanha, né? Também temos aí na cidade Vera de Almeria. Andréia Diniz Luiza, de João Pessoa, Paraíba. A Maria Regina Curiscaf, São Paulo, capital. Também, né, são as que estão presentes por aí, né? Baruch Hashem. Temos a Maria Soares, de Campinas. Temos aí o Sebastião Oliveira, de Flórida, Estados Unidos, que já estão residindo ali já algumas décadas também, né? São provenientes, né? A origem deles é do Rio de Janeiro. Ele e a esposa estão ali em Flórida, Estados Unidos. A Maria Isabel Gouveia, né? Lucélia, interior de São Paulo. A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. A Roseli Carvalho, né? São Francisco do Sul, Santa Catarina, Baruch Hashem. Então são os nomes que têm aparecido por aqui e nós vamos dando aí o nosso Shalom, Shalom. Ok? Adentrando na nossa paraxá, né? A Flávia Barbosa também chegou por aí, né? Baruch Hashem, né? Só que eu não gravei a cidade da Flávia Barbosa, né? Qual que é a cidade da Flávia Barbosa, né? Então, põe para nós aí, Flávia, fazendo favor. Adentrando na nossa paraxá Shemini, né? Os nossos comentaristas falam para conosco sobre a questão. Como existem 7 dias na semana, então o número 7 ele alude ao ciclo do mundo natural. Então a semana ela se completa no 7º dia, né? E ao completar ao 7º dia, então nós temos aí uma questão natural, do mundo natural, o mundo físico, o mundo material, né? Então a conclusão do 7 é aquilo que se completa, aquilo que é completo, né? Então por isso alude a um ciclo do mundo natural. Porém, o número 8, ele representa algo que está além do natural, além do mundo natural. E isso, obviamente, está conectado com o reino espiritual. Desta forma, né, então, o 8, ele é verdadeiramente infinito, ele não tem nenhuma relação significativa com o finito. Então, o 8, ele é infinito, certo? E é a esta incompatibilidade fundamental entre 7 e 8 que a Torá se refere colocando Shemini em uma paraxá à parte. A Torá está nos ensinando que 8, que é infinito e divino, e 7, que é mundano e físico, não pode se misturar, né? Então, o 8 está conectado com o mundo espiritual e o 7 está conectado com o mundo mundano, profano e físico, materialista. E eles não podem se misturar. Mas os nossos mestres trazem para nós que há uma possibilidade. E como será essa possibilidade? A Flávia Barbosa está aí confirmando, né? A sua cidade é Itaguaí, no Rio de Janeiro, né? Então, Flávia Barbosa, Itajaí, Rio de Janeiro. O que quer dizer que os 7 e 8 não podem se misturar?
O que quer dizer que o mundo espiritual e o mundo físico em si não podem se misturar. Mas há uma possibilidade. Nós vimos o grande sinal que Deus operou no Monte Sinai, onde o céu veio para a terra, por assim dizer, né? E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala dessa forma, que a nossa tarefa é trazer o céu para a terra. Então, há possibilidade do mundo divino infinito estar conectado com o mundo físico e finito. Então, não pode ser misturado pelo homem sozinho. O ser humano não tem condições de trazer o céu para a terra sozinho. Não há como trazer o mundo espiritual para a terra, o ser humano no seu estilo sozinho. Então é necessário que haja realmente procedimentos. Mas Deus e seus mandamentos, é claro, não estão limitados pelo paradoxo entre matéria e espírito. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular, com um objetivo físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos. Aquele objeto físico, cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina e infinita. O que nós podemos aprender com relação a esse aspecto aqui? Segundo os nossos mestres, né, os nossos comentaristas, ele está dizendo aqui que quando o ser humano ele segue a ordem divina para fazer alguma coisa dentro do mundo físico, dentro do mundo material, para ter a finalidade de executar alguma atividade física ou material, de elevar a padrões espirituais, sem subir ao céu, mas trazendo o céu para a terra através da sua ação. Então, aquele objeto físico, né, ou material, ele pode realmente fazer com que, apesar da sua natureza, que é este mundo físico, qual que é a natureza deste mundo físico? É de ocultar a presença divina. Mas quando o ser humano, ele vai praticar, obedecer à vontade divina, ele vai fazer alguma coisa fisicamente ou materialmente, ou os dois, fisicamente e materialmente, tudo que ele fizer, tanto no seu campo físico como no seu campo material, ele estará elevando-se a si mesmo e elevando aquilo que é material a padrões espirituais. Então ele vai trazer o céu para a terra e vai elevar aquilo que é terreno aos padrões espirituais para ter um equilíbrio. Dois exemplos. Físico, primeiro. No campo físico, quando nós nos propomos a fazer as nossas preces diárias, quando nós nos propomos realmente a fazer a nossa techuvá diária, que é o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, quando nós nos colocamos fisicamente para estudarmos a Torá, seus mandamentos, estudarmos as 7 leis de Noé e suas ramificações, então nós estamos agindo fisicamente, então nós estamos nos elevando espiritualmente e ao mesmo tempo trazendo luz divina, presença divina, trazendo o céu para a terra, para que haja um equilíbrio, o espiritual e o mundo secular, inferior. Então é trazer o céu para a terra. E na sequência temos a questão da tzedakah, a questão das doações, das ofertas, dos dízimos e companhia limitada, segundo a decisão individual de cada um, para o fazer. Então você estará elevando dentro do campo material, né, o mundo materialista a um padrão espiritual.
Dessa forma, nós estamos redimindo o mundo, estamos redimindo a nós mesmos no campo físico, e quando exercemos o campo material, no caso da Tzedaká, que nós acabamos de falar, no caso das bênçãos sobre os alimentos, antes de ingerir os alimentos, você fazendo as bênçãos sobre os alimentos. Então são alguns exemplos em que nós podemos trazer o céu para a terra e elevarmos o mundo físico e material, né, ao ter um equilíbrio, o mundo espiritual e o mundo físico e material, para podermos andar nesta harmonia. Somente desta forma é que nós podemos de fato fundir uma fusão entre o 7 e o 8. O mundo físico e materialista e o mundo infinito e espiritual. É assim que nós temos uma conexão, Deus e o ser humano. É assim e somente assim que nós podemos fazer esta fusão. Fora disto, não tem como se fazer fusão, ok? Por isso, seguindo a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular, então nós elevamos realmente o nosso mundo físico e material, né, a ter uma fusão realmente com os opostos, que é o que? O mundo espiritual e com Deus, o finito com o infinito, entendeu? Assim, as 613 mitzvot, que são específicas para o povo judeu, mais as 7 leis de Noah, que são para os não-judeus, né? Na realidade são pontes. Os 613 mandamentos são as pontes do povo judeu para com Hashem. As 7 leis de Noah e as suas ramificações são as pontes entre os Benei Noah e Hashem, certo? E nesse aspecto, nós fazemos o que então? Fazemos a fusão do 7 e do 8. O mundo espiritual e o mundo físico. É através da observância desses mandamentos, destas mitzvot, que a presença divina torna-se visível dentro de um mundo físico, com a verdadeira e completa redenção, que esse é o objetivo fundamental de Deus, a nossa redenção. E é aquilo que nós precisamos almejar, aos dias da redenção final com o Mashiach, né? Com o 8º dia da consagração, quando a glória de Deus apareceu para todas as pessoas, né? Dentro da nossa paraxá, que é chamada de Shemini. Então, quando nós adentramos na nossa paraxá no capítulo 9, nós temos lá, no 8º dia, que é o 8º dia da inauguração, Moshe convocou a Aharão e seus filhos e os anciãos de Israel, de modo que a indicação de Aharão foi-se feita em sua presença. Ele disse a Aharão: pega para ti um bezerro para oferenda de pecado, como expiação pelo bezerro de ouro, e um carneiro para oferenda queimada, ambos sem defeito, e sacrifica-os diante de Deus. Fala os filhos de Israel e diz-lhes para tomarem animais sem defeito, um cabrito para a oferenda de pecado, um bezerro e um cordeiro em seu primeiro ano para oferenda queimada, e um novilho e um carneiro para oferenda de paz, para serem abatidos diante de Deus, e pegue uma oblação misturada com óleo, porque hoje será completada a inauguração do tabernáculo, e a presença de Deus revelar-se-á para com vocês, né? Então aqui são as instruções finais, com referência ao 8º dia, Shemini. Shemini Hayom, para que realmente o 8º dia da inauguração viesse a acontecer exatamente essa fusão entre o espiritual e o físico material, entre o infinito e o finito, entre Deus e o ser humano, né? Então nós temos aqui, na questão das oferendas, que o bezerro foi usado para perdão de pecados, né, para Aharão e os seus filhos, né? Um carneiro foi ofertado para a oferenda queimada, que é o olá,
né? E sacrifica-os diante dos filhos de Israel. Diz-lhes para tomarem ao povo, para tomarem um cabrito para oferenda de pecado. Aqui é o cabrito que o povo vai ofertar para perdão de pecados, né? O hatat. Um bezerro e um cordeiro em seu primeiro ano para oferenda queimada, que é o olá, né? Oferenda queimada, e um novilho e um carneiro para oferenda de paz, que é o shelamim, né? Que é uma oferenda de alegria, de júbilo perante Hashem. E depois pegue uma oblação misturada com óleo, que é a farinha com óleo, que é exatamente a oferenda minhá, é o presente da tarde para Hashem, né? E então, assim será feita a inauguração do tabernáculo. Então, quando eles trouxeram tudo, né, para a tenda da reunião, né, Moshe disse a Aharon, o versículo 7 do capítulo 9, aproxima-te do altar e prepara uma oferenda de pecado e tua oferenda queimada, assim expiando por ti e pelo povo. Então prepara a oferenda do povo para expiar por ele, conforme Deus ordenou. Então Arão aproximou-se do altar e ele abateu o bezerro que tinha para oferenda de pecado, né? E os filhos de Arão trouxeram o sangue, e Arão molhou seu dedo no sangue e colocou parte do sangue sobre as protuberâncias, né, do altar, né? Então, a consagração, né? A inauguração do 8º dia, com referência a o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e a confirmação de Arão e seus filhos ao ministério sacerdotal, ok? Logo em seguida, nós temos aí no versículo 22, né, em que Arão ele vai para abençoar o povo, né? Ele ergue as suas mãos, né, em direção ao povo e o abençoa. Então, ele desceu de onde tinha preparado a oferenda de pecado, a oferenda queimada, a oferenda de paz. Moshe e Arão entraram na tenda da reunião e Moshe ensinou a Arão como oferecer o incenso. Foi esse momento que Arão aprendeu sobre o incenso. E quando eles saíram, abençoou o povo, e a glória de Deus foi então revelada para todo o povo. Veio fogo diante de Deus, né? E consumiu a oferenda queimada, as gorduras, e todo o povo viu a manifestação divina pelas chamas, né? Então, assim aconteceu a consagração. Quando Aharon, né, no versículo 22, fala que ele abençoou, né, o povo, né, nós temos aí a bênção, né, sacerdotal. Nós vamos vê-la lá em Bamidbar, em Número, né, o livro de Números, no capítulo 6, versos 23 a 26. Lá é onde que oficialmente, por assim dizer, a bênção sacerdotal é estipulada. Aqui, segundo Ramban, Narmanides e Maskir Le David, né, outro comentarista da Torá, traz para nós que essa bênção sacerdotal, na realidade, ela não foi plenamente a mesma bênção de Bamidbar, de Números, lá no capítulo 6, versos 23 a 26, que ali é instituído oficialmente a bênção sacerdotal. Mas aí existe uma bênção da parte de Arão, que ele coloca nesse momento sobre o povo, né? Então, nesse momento, Arão ele abençoa sozinho o povo, né, como diz o versículo 22, depois na sequência temos no versículo 23 que Moshe e Arão adentram ao Mishkan e posteriormente saem do Mishkan e abençoam o povo, os dois juntos abençoam o povo. Então foi necessário uma bênção sozinha da parte de Arão, e depois Moshe e Arão eles fazem uma bênção adicional para com o povo ali. Arão ele faz a sua bênção, entre aspas, né, sozinho, por assim dizer. Por quê? Arão, até então, ele ainda continuava com aquele famoso peso de consciência por causa do bezerro de ouro.
Então, por causa da questão do bezerro de ouro, ele estava assim, como comenta Rashi, que Arão ele estava assim, em dúvidas, né? Será que realmente Deus me perdoou ou não perdoou? Como que eu posso abençoar o povo se eu não fui perdoado por Hashem? Né? Então ele usa a bênção aqui, usando no sentido de Deus abençoando o povo. Então ele usa a expressão para que fique caracterizado exatamente a questão Deus te abençoe. Então Rashi ele comenta da seguinte forma: Deus te abençoe, né? A explicação de Rashi já que o povo poderia estar imaginando como Arão, que construiu o bezerro de ouro, poderia obter expiação para esse pecado. Então Arão enfatizou que Deus o abençoe, que Deus, ele próprio, daria a bênção do perdão. Né? Então era enfatizar isso que Arão estava fazendo, que Deus te abençoe. Que Deus faça a sua face brilhar sobre ti. Né? Aqui nessa bênção ele estava dizendo que o povo judeu encontre benevolência aos olhos de Deus. Depois que Deus erga a sua face sobre ti. Aqui Arão estava dizendo que ele deveria aplacar a sua ira, né? Junto com o comentário de Rashi, né? Que Deus erga a sua face sobre ti, que significa a face levantada em direção a alguém, significa favor. Né? Então que Deus deveria aplacar a sua ira contra o povo judeu. Assim, nesse contexto, Arão estava pedindo para que Deus perdoasse o povo por ter feito o bezerro de ouro. Né? E, não obstante, até mesmo depois da bênção de Arão, ainda era necessário que Moshe e Arão desse, né, uma bênção em conjunto, uma bênção adicional, pois a bênção de Arão estava relacionada a mais um assunto de fórum íntimo, pessoal, do que de forma coletiva. Né? Então, por isso que no verso que nós temos aí, 22 a 24, né? Nós temos aí Moshe, no verso 22, no começo, ele sozinho abençoa, né, o povo. Depois Moshe adentra a tenda do Mishkan, onde Moshe ensina para Arão sobre a oferenda do incenso. E ao saírem, então eles fazem essa bênção adicional, os dois juntos, com referência ao povo, né? Então, dessa forma, eles acabaram abençoando o povo junto, né? Para que realmente o povo todo pudesse ter tranquilamente a questão da tranquilidade do perdão de Deus, bem como também poderem receber a graça de Hashem sobre as suas vidas, né? Então, Arão estava relacionando com seus assuntos pessoais, né? Por causa do pecado do bezerro de ouro, então era uma expiação pelo bezerro de ouro, e a bênção conjunta de Moshe e Arão, no entanto, seria uma bênção geral para todo o povo judeu, de todo o seu trabalho na construção do tabernáculo, gerasse frutos, né? Então, por isso, o Salmo 90, verso 17 diz: eles disseram que o deleite de Deus, nosso Deus, esteja sobre nós, ou seja, que seja a vontade de Deus, que a presença divina repouse no trabalho de suas mãos, né? Que é o trabalho, a atividade feita nesse sentido aí para com o povo, né? Então, é importante nós sabermos que quando pedimos perdão para Hashem, nós precisamos ter, primeira coisa, techuvá, né? O verdadeiro retorno a Hashem para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para nos aproximarmos de Deus e realmente obtermos o perdão de Deus e termos paz, né, de espírito, paz de alma,
né, tranquilidade, sabendo que fomos perdoados aí e não ficarmos com peso de consciência. Então, se você tem peso de consciência por causa de uma falha, de um pecado, é bom retornar a Hashem e falar às claras com ele e abandone o pecado para que não somente haja perdão, mas principalmente possa haver a tranquilidade de poder seguir em frente na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então isso é importante dentro desse aspecto aqui. Quando Arão e Moshe, né, eles assim o agem, né? Então Arão ele faz o oferecimento, né? Faz os sacrifícios, as oferendas que foram estipuladas ali por orientação de Moshe sobre o altar. E assim que é feito os sacrifícios, né? Então dessa forma a glória de Deus foi revelada para todo o povo. Veio fogo diante de Deus e consumiu as oferendas, e todo o povo viu a manifestação divina, né? Eles cantaram louvores e prostraram-se sobre suas faces em honra a Hashem, ok? Então, nesse sentido aqui, nós temos, né, nossos comentaristas aqui, o nosso Rebbe Menahem Mendel, bem como também o Rashi, Narmanides, e outros comentaristas, trazem para nós que somente quando somente quando Arão ele faz realmente o sacrifício, é que a glória de Deus se manifesta. Como diz aí o versículo 23 no seu finalzinho. A glória de Deus foi então revelada para todo o povo, né? Então, dentro desse aspecto aqui, apesar de todo o trabalho de Moshe, né, essa manifestação gloriosa da presença divina, ela só aconteceu depois que Arão fez o seu primeiro sacrifício como Kohen Gadol. Então, nesse aspecto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele comenta da seguinte forma, né? Durante a semana dos dias 23 a 29 de Adar, do ano 2449, a contar da criação, Moshe consagrou a Aharon e seus filhos como Kohanim. No 8º dia, o 1º de Nissan, Aharon oficiou pela primeira vez como Kohen Gadol e os seus filhos como Kohanim simples. E durante os 7 dias de consagração, nenhum fogo desceu dos céus para consumir os sacrifícios. Foi apenas no 8º dia, quando Aharon oficiou, que ocorreu esse sinal miraculoso de aceitação dos sacrifícios por parte de Deus. No 8º dia, Moshe chamou Arão e os seus filhos. Ou seja, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz assim: as limitações da mente humana, que é finita, não nos permitem alcançar a máxima consciência divina por nós mesmos. Então, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar essa máxima da consciência divina. Por isso, Deus revelou a divindade de uma forma que podemos captá-la, ou seja, entregando-nos a Torá. Então, a Torá, que é o caso que Aharon aqui o fez, porque quando ele obedeceu a questão das orientações sobre os sacrifícios, os korbanot, ele estava integrado à Torá, porque são instruções da Torá, né? Então, nós só podemos, de fato, né, captarmos a consciência divina, né, a percepção divina. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está neste lugar, e assim sucessivamente, né? A partir do momento que nós nos entregamos ao estudo da Torá e das 7 leis de Noah. Nós vamos tendo percepção, sensibilidade melhor da presença divina, entendeu? Depois que isso foi feito, o próximo passo consistiu em preparar o mundo para absorver a divindade inerente na Torá. Porque sem preparação da nossa parte, né,
sem a preparação da nossa parte, a revelação divina não pode ser absorvida por dentro do nosso ser e, consequentemente, não consegue nos elevar de nenhuma forma significativa ou duradoura. Vejam bem, amados, até 20 anos atrás, mais ou menos, né? Podemos assim dizer, 20 anos atrás, mais ou menos, para 30 anos, o conhecimento da Torá a nível universal, ele era muito pequeno, muito insignificante. E o nível de Torá, ele era mais restrito realmente ao povo judeu. Não restam dúvidas. Mas depois que o nosso Rebbe Menachem Mendel assumiu a liderança Chabad, né, e foi reconhecido como o líder máximo do povo judeu, o líder máximo da geração de forma espiritual, não somente pelo povo judeu, não somente pelo Chabad, mas também pelas nações. Através de quê? Através dos seus líderes políticos, religiosos, através de pessoas simples do povo, que iam ter constantemente com o Rebbe para pedir uma bênção, uma palavra de orientação e coisas semelhantes. Devido a isto, de ter assumido a liderança logo após, né, em 1948, que nasceu o Estado de Israel, né, e ele começou a liderança em 1950 de forma indireta, e mais precisamente a partir de 1951, ou seja, 3 anos depois do Estado de Israel ser formado aí. E a nação de Israel, o povo judeu, não somente em Israel, como nos 4 cantos do mundo, estavam dilacerados por causa da Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto, às intensas perseguições, desde os dias de Moshe até aquele momento. E então o nosso Rebbe, ele depois de colocar a casa em ordem, a casa judaica em ordem, trazer realmente o judaísmo com amor e com alegria, e o povo judeu começou a ter amor e alegria para vivenciar novamente, né, o frescor do judaísmo e da Torá. Então, em seguida, o que ele fez? Então, precisava dar o segundo passo. O primeiro passo foi dado, que foi exatamente de aproximar o povo judeu da divindade. Agora precisava do segundo passo. Qual que era o segundo passo? Era exatamente o mundo ser preparado para absorver a divindade. Ou seja, as nações precisavam ser preparadas para poder absorver a presença divina, o conhecimento de Deus, através do quê? Através da Torá. Então foi onde que ele orientou os seus rabinos, os seus seguidores, para ir às nações e levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Levar o conhecimento do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Ou seja, ele não é indivisível, ele não é dividido em 2 ou em 3. Incorpóreo, Hashem, o soberano dos mundos, ele não se materializa, ele não se incorpora, ele não encarna em humano, em forma humana, em hipótese nenhuma. Ele é Ein Sof, ele é o infinito. Ele não é menino Deus, ele não é homem Deus, ele não nasceu e nem morreu e nem ressuscitou. Essa que é a realidade de Hashem como o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Então ele é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, nem ressuscitou. Ele é o que ele é. Ele é o grande eu sou. Ponto. Então o mundo precisava ser preparado para poder absorver esta verdade, esta realidade espiritual. E foi através dessa orientação do Rebbe Menachem Mendel, em que os rabinos, principalmente aí a partir dos anos 2000, saiu pelo mundo afora, entre as nações,
para poder trazer este monoteísmo bíblico, esse monoteísmo com fundamento judaico bíblico, porque não existe outro monoteísmo a não ser o monoteísmo com fundamento judaico, porque Deus se revelou ao povo judeu no Monte Sinai. E depois, na inauguração do Mexicão Tabernáculo no deserto, o povo viu a manifestação divina em forma de fogo, queimando os sacrifícios, aceitando os sacrifícios. Então, nesse sentido, nós estamos vendo quem é Deus. E é essa percepção, absorver a divindade, as nações precisaram ser preparadas. E por isso os rabinos, rabanes, saíram pelo mundo afora, trazendo esse monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você pode observar, lembrar, recordar, principalmente nos últimos 10 anos, nunca se falou tanto em monoteísmo, nunca se falou tanto em judaísmo, nunca se falou tanto em Torá, nunca se falou tanto nas 7 leis de Noah, as 7 leis universais, nunca se falou tanto em viver um estilo de vida judaica, com orientação rabínica, mesmo não sendo judeus, mas servindo a Deus no mesmo nível que os judeus, por causa da orientação rabínica. Então, através disso daí, o mundo, as nações começaram a ter uma melhor percepção de Deus, começaram a ter, de fato, uma melhor absorção, né, da divindade, da consciência divina. Então, na realidade, o mundo está cada vez mais se preparando para a revelação do justo Mashiach, para a redenção final, que é o último passo para o Olam Rabá, a vida eterna. Então, hoje o mundo está mais receptível à divindade do que há 20, 30 anos atrás. Então, esta é a realidade que nós precisamos encarar. Por quê? Porque hoje, em qualquer lugar da internet, se acha sobre monoteísmo com fundamento judaico. Em qualquer lugar se acha na internet, em qualquer lugar do mundo, se acha sobre Torá, sobre as 7 leis universais, sobre estudos da Torá, monoteísmo e por aí afora vai. Então hoje o mundo está mais perceptível à presença divina. Então a consciência humana hoje, ela tem mais sim uma percepção de Deus. Às vezes você pode dizer assim, mas eu acho que não, hein? Porque o mundo está tão mal, está tão ruim. Mas se você ficar olhando para os exemplos negativos, que são inferiores aos bons exemplos, se você ficar olhando os exemplos maus, que são inferiores aos bons exemplos, você vai achar que o mundo está uma porcaria geral. E não está. Tem muita gente boa nesse mundo. Tem ainda muita gente boa nesse mundo. E nós precisamos multiplicar isto. Você, cada um de nós, fazendo boas ações, praticando bons atos de justiça, de amor ao próximo, atos de caridade, atos de bondade. Cada vez mais procurando conhecer a Torá, o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Cada vez mais, ao nos dedicarmos a estas coisas, nós estamos dissipando as trevas. E estamos preparando o mundo para ser a moradia de Deus. Isto é o que está acontecendo. Então essa percepção divina, ela se tornou real através da ação de Arão. E é por isso que o nosso Rebbe diz que esse quando Arão, melhor dizendo, se tornou superior a Moshe. Deus nos deu a Torá por intermédio de Moshe, mas foi Aharon quem conseguiu tornar a sociedade receptiva à divindade, ao inspirar as pessoas a desejar uma vida espiritual. Portanto, foi Aharon quem completou o processo da revelação divina iniciada por Moshe.
Os ritos que Moshe executou na consagração do Mishkan, o tabernáculo no deserto, não revelaram a presença divina, mas aqueles atos praticados por Aharon o conseguiram. Todos nós desejamos sentir a presença divina em nossas vidas. Quem é que não quer sentir Deus na sua vida? Só um tolo, um louco. Para que isso ocorra, devemos imitar Aharon, amar a paz, perseguir a paz, amar todas as criaturas e ao próximo, e aproximar as pessoas cada vez mais da Torá, de Hashem, das 7 leis universais. Dessa forma, nós estaremos imitando Aharon, estaremos trazendo presença divina, estaremos trazendo consciência divina, uma percepção melhor de Deus na vida das pessoas. Por isso que nós precisamos imitar a Aharon. De que forma? Repetindo, devemos imitar a Aharon, amar a paz e perseguir a paz, amar todas as criaturas, amar o próximo, respeitar o próximo, bem como também fazer com que cada ser humano possa se aproximar cada vez mais da Torá e das 7 leis universais, expandindo cada vez mais a Torá e as 7 leis universais, as 7 leis de Noa. Dessa forma nós vamos imitando a Aharon. E as trevas vão se dissipando. Aonde você vai, a luz está contigo, porque a presença divina está contigo. E essa presença divina contigo vai fazendo com que as trevas caiam fora. Não há espaço para as trevas, para a escuridão. E então, onde você vai, vai iluminando o seu caminho. E aonde você estiver, o caminho iluminado, as pessoas estarão ali. E você então fará com que se aproxime cada vez mais cada pessoa da presença divina, para ter mais percepção de Deus. O que o mundo está precisando é de Deus. O que o mundo está precisando é desta luz divina. E nós que estamos no caminho, precisamos levar essa luz divina, a presença divina, cada vez mais. E ao somarmos, nós estaremos, cada um de nós é uma pequena chama da presença divina. Mas quando nós vamos iluminando um ponto aqui, ali e acolá, quantas trevas vão se dissipando, ao ponto de os fachos de luzes poderem se unir, e assim a dimensão da presença divina vai aumentando cada vez mais. E dessa forma, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que nós estamos cada vez mais expandindo a presença divina, não somente em nós, mas ao redor de nós, através de nós, até onde possa chegar a nossa voz, onde até nós podemos chegar com a presença física, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nós estaremos realmente imitando Aharon, fazendo com que o céu venha para a terra e nós possamos estar cada vez mais contribuindo para que este mundo seja transformado na luz, na moradia de Deus, porque a presença divina, através das nossas ações, estarão fazendo com que o mundo seja melhor. Então não se deixe influenciar e não se deixe dominar pelos maus exemplos, pelas corrupções, pelas mazelas, das iniquidades e dos perversos que estão agindo por aí. Lembre-se sempre de uma coisa: eles ainda são minoria. Eles ainda são minoria. Não esqueça disto. E é um tempo, como já falamos inúmeras vezes aqui, e a própria palavra traz para nós esse amparo. O mal tem data de validade, tem data de vencimento. O bem não, o bem é eterno. E quando, através da sua vida, você faz com que a presença divina seja uma realidade, aonde a luz chega, as trevas vão embora e a luz permanece.
Porque, entre aspas, aquele pedacinho de chão onde você chega torna-se santificado, porque você está com a presença divina. Você é o emissário, a emissária de Hashem. Você é o embaixador, a embaixadora, né? Ou embaixatriz, se não me engano que fala, de Hashem aonde você está. E dessa forma, sem sombra de dúvidas, você estará estabelecendo, já antecipadamente, o reino de Mashiach. Porque é através dessas ações que nós vamos antecipando a vinda de Mashiach, a revelação do justo Mashiach para a redenção final, que aconteça a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Então, por isso, amados, vamos em frente nessa nossa jornada, né? E no nosso próximo shiur, na quinta-feira, estaremos falando sobre a morte de Nadav e Avihu, né? O porquê que eles entraram no Santo dos Santos, o porquê que eles foram mortos e o porquê que a oferenda de incenso que eles ofereceram, Hashem recebeu aquela oferenda. Então, na próxima quinta-feira estaremos falando sobre isso daí. Por isso, seja luz, seja forte, siga em frente, viva o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Shalom, shalom, até lá.